Quase todo mundo acha que não segue os próprios sonhos por falta de coragem. Mas eu acho que a maioria das vezes o problema nem tá na coragem ou no sonho. Tá no medo do que vem depois dele. A ideia de julgamento ou se der errado. Nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre o que é esse medo de verdade. E por que ele aparece tanto quando a gente começa a tentar levar algo a sério. E eu queria que talvez no final desse vídeo você tivesse algumas ferramentas a mais pra fazer ele parar de dominar a sua vida. Enquanto eu vou falando, eu vou fazer alguns desenhos aqui aleatórios do que vier na minha cabeça. Eu acho que o medo, ele é um mecanismo de proteção. Ele não vem com o intuito de tentar te sabotar ou de ser um sentimento ruim. Eu acho que, na real, nenhum sentimento é necessariamente ruim. Eles só estão querendo indicar algo pra gente. Quando a gente olha de frente alguma ideia que a gente tem, algum projeto, algum sonho, algum desejo, eu acho. O nosso cérebro tende a preferir o que ele conhece e o que ele acha possível. Porque é só isso que ele conhece. A gente vive num mundo que estimula muito um pessimismo e uma visão triste das coisas. Afinal, o mundo realmente é um lugar muito hostil e muito triste. Mas é como eu venho dizendo ao longo de alguns vídeos. Para a maior parte das pessoas, existem dias terríveis, existem dias incríveis, mas a maioria dos dias é neutro. Mas os dias terríveis têm um impacto, muitas vezes, devastador na nossa vida. Às vezes, eles controlam todas as escolhas que a gente toma depois dele. Pra mim, por exemplo, foi quando eu perdi alguém muito importante na minha infância. E isso fez que eu acreditasse que a qualquer momento a vida pudesse tirar tudo de mim de novo. Mas na real, aquilo aconteceu uma vez. Foi um dia terrível pra grande maioria dos outros dias neutros. E eu tô dizendo isso porque eu acredito que quando a gente começa a entrar em contato com os nossos sonhos, esses dias terríveis e esses traumas que a gente sofreu, eles acabam pautando muito do que a gente acha que é possível ou não. E esse medo na nossa cabeça começa a parecer alguma coisa real. E pelo menos pra mim, isso se mostrou como algo que fez com que a maior parte da minha vida eu não perseguisse meus sonhos porque eu tava com medo. Medo de perder tudo de novo. E eu acho que essa aqui é a diferença entre medo e falta de vontade. Na falta de vontade, a gente tem a opção de escolher fazer. Mas quando a gente tá paralisado pelo medo, tem algo controlando a gente. E eu acho que para muitas pessoas o medo passa por um julgamento que a gente sofreu ao longo da infância. De que a gente não era bom o suficiente para ter, por exemplo, a atenção dos pais ou, sei lá, para conquistar as coisas que a gente queria conquistar. Como se a gente não fosse bom o suficiente para fazer o que a gente queria fazer. E esse medo de se expor e ser julgado percorre ao longo da nossa vida inteira. A ideia de que a gente vai decepcionar os nossos amigos, a nossa família, e que a gente tá numa corrida na qual a gente tem que performar as coisas o mais rápido possível. E a gente não pode perder tempo à toa. É quase como se a gente tivesse medo, na real, de que eles estivessem certos. Que a gente não é bom o suficiente, que a gente não consegue e que as coisas vão dar errado. E isso acaba gerando uma profecia que se autocumpre. Porque se você nunca tentar, nunca vai dar certo. E se nunca der certo, eles estavam certos. Mas eu acho que a gente tem que se perguntar se a gente realmente quer viver sem ter tentado fazer aquilo que a gente sonhava fazer. Será que é tão importante assim a gente defender essa identidade segura por uma identidade incerta, mas que é mais autêntica? Então eu acho que a gente tem que começar a separar um pouco as expectativas internas das expectativas externas e parar de transformar os nossos sonhos em uma obrigação, mas sim numa experiência. Quando a gente transforma o sonho em obrigação, a gente acaba tornando ele uma fonte de ansiedade. E isso é uma armadilha que a gente acaba caindo pela narrativa que contam pra gente. E eu acho que a gente tem uma ideia errada de que a gente tem que esperar um medo passar pra começar a fazer as coisas. Eu acredito que a gente tinha que fazer com medo mesmo. Porque essas pequenas ações feitas apesar do medo mostram que o medo não precisa ser algo paralisante. Ele só é um sentimento que indica onde está o seu desconforto e onde está a sua vulnerabilidade.
E é outra coisa que eu venho dizendo ao longo dos vídeos, que eu acredito que uma constância com gentileza é bem mais importante do que talvez uma confiança explosiva. E eu acho que pelo menos pra mim, quando eu parei de brigar com esse medo e comecei a ouvir ele, acolher e ir atrás do que ele estava me indicando, minha vida mudou. Eu reduzi o meu sonho a ações palpáveis pequenas que eu podia tomar de pouco em pouco nos meus dias. Primeiro foi sair de casa um dia da semana para fazer um curso. Depois desse curso vieram trabalhos. Depois de fazer esses trabalhos vieram outros trabalhos. E a minha vida começou a se completar de atividades que faziam sentido pro meu sonho. E eu acho que a gente tinha que parar de se odiar por errar. E a gente tinha que parar também de pedir permissão para começar. E se a gente fizer isso, a gente consegue reduzir o nosso sonho para a menor versão dele. E sabendo a menor versão dele, parece mais simples de ir atrás. Então eu acho que para fazer com que a gente consiga parar de deixar o medo controlar as nossas vidas, a gente precisa ouvir ele atentamente, perceber de onde está vindo a dor que ele indica, e a gente não pode esperar ele dar permissão pra gente começar. A gente precisa só reduzir o nosso sonho para a versão mais simples possível dele e criar rituais que sejam gentis com a gente mesmo, que não façam com que a gente se estresse durante o sonho, mas que gerem uma continuidade no fazer. A gente tem que fazer com que o medo não decida o que a gente tem que fazer, mas ele só opine. E você não é fraco por sentir medo. Isso é só um sinal de que você realmente se importa com aquilo que está acontecendo. Que os nossos sonhos não exigem uma coragem ou uma perfeição. Eles só exigem continuidade. Então eu convido vocês a, nesse próximo ano, ou qualquer momento que você esteja vendo esse vídeo, só continuar, mesmo que devagar. E lembrar que os sonhos não morrem quando a gente erra. Ou quando a gente não consegue atingir eles no momento que a gente esperava. O sonho, na real, é fazer aquilo que a gente ama. Por exemplo, desenhar. Os sonhos só morrem quando a gente se afasta deles e não entra mais em contato com eles. Então o importante é seguir. Então se você só consegue ir devagar, tá tudo bem. Devagar ainda é seguir o seu sonho. E a gente precisa acreditar no longo prazo. E seguir as coisas que a gente ama. Mesmo que de pouquinho, pra mim, já é uma demonstração de coragem o suficiente de que você consegue.